Olá, caros alunos, boa tarde. A gente vai começar aqui a disciplina, Introdução à Robótica, a aula 1, nosso curso técnico em automação. Meu nome é professor Rosinaldo, também tenho essa formação em engenharia de automação. Vamos iniciar aqui a disciplina Introdução à Robótica, aula 1, ok? Então, nós vamos estudar primeiramente a origem da palavra robótica, da palavra robô. Então, a gente viu aqui, vai verificar que a palavra robô surgiu na literatura tcheca. Então, aqui o nosso conceito diz o seguinte: não é todo dia que uma palavra de criação literária solta nas páginas de um livro começa a invadir o vocabulário comum de uma língua. O que dizer então de o vocábulo sair da obra de um escritor que acabou de adotar virtualmente no mundo inteiro? Essa glória coube ao autor tcheco de ficção científica, Karel Popper. Esse autor científico de literatura científica viveu em 1890 até 1938. Ele realizou uma peça teatral em 1920 sobre autômatos de aparência humana criada pelo cientista. Então esse criou um personagem, um cientista chamado Rossum, que quer dizer uma palavra tcheca, Rossumil, Universal Robot, que quer dizer robôs universal de Rossum. A obra trazia o título de neologismo, que é imortalizar o autor. Então, foi a partir da literatura que surgiu a palavra robô, certo? Então, um outro conceito aqui fala o seguinte: a palavra robô desembarcou no português, ou seja, na nossa língua, em algum momento não identificada na primeira metade do século XX, certo? Certamente depois da chancela do inglês e do francês, montagem de uma peça que estrearam sucesso em Londres e Nova York em 1923. A tradução francesa é do ano seguinte. A palavra é derivada do termo tcheco robota, trabalho forçado. É um artigo escrito para o dicionário Oxford. Capel explicou que o princípio pensou em chamar suas criaturas de laboring, com base no latim, quer dizer labor, quer dizer trabalho. O que coube ao seu irmão Joseph, também escritor, propor robot, que lhe apareceu uma solução mais sonora e sugestiva. Então, falando ainda sobre introdução à robótica, com o passar do tempo o robô vem adquirindo maior uso e maior aperfeiçoamento. Quando falamos em robô, nós associamos robô, logicamente, primeiramente aos filmes, que simulam exatamente seres humanos através da inteligência artificial. Porém, infelizmente, a robótica ainda não alcançou um nível tão avançado como esses robôs apresentados na ficção científica. Mas com novos desenvolvimentos e novas tecnologias, é possível perceber que estamos próximos desse acontecimento. Aí nós temos aí o robô do Exterminador do Futuro, o robô do Robocop, da Guerra nas Estrelas. E aqui nós temos, pensando na criação da inteligência artificial, existe um escritor chamado Isaac Asimov, no seu romance I, Robot, criou 3 regras da robótica. Então aqui são 3 regras literárias, que são respeitadas. Então a primeira lei: o robô não pode fazer mal a um ser humano e nem por omissão permitir que algum mal lhe aconteça. Um robô deve obedecer às ordens dos seres humanos, exceto quando essas ordens contrariam a primeira lei. Terceira lei: um robô deve proteger a sua integridade física, desde que com isso não contrarie nem a primeira nem a segunda lei. Ou seja, o robô ele sempre vai ser submisso ao ser humano. Atualmente, continuando aqui, nós temos exemplos de robôs altamente desenvolvidos que estão ajudando os humanos para a descoberta e aperfeiçoamento científico. Exemplos disso, nós temos o robô S-Journey, que foi desenvolvido para pesquisas em Marte, com a missão de desbravar Marte e pesquisar mais sobre o planeta vermelho. Nós também temos os robôs submarinos, que eles exploram o fundo do mar.
Um dos exemplos desses robôs submarinos foi usado no filme Titanic para encontrar todas as peças, todos os componentes do navio utilizado no robô do Titanic. E também esses robôs submarinos eles são utilizados também para pesquisa na área de petróleo, E também nós temos aqui os robôs aqui antibomba, né? Os robôs examinadores de bomba, que é muito usado aí pela Polícia Federal e outras polícias do mundo, quando tem uma ameaça de uma bomba, esse robô ele é acionado, esse robô é levado até o local para fazer o desarme dessa bomba. E aqui nós também temos os robôs cirurgiões para cirurgia de alta precisão. Então, eu estava lendo um artigo recentemente, existe 10 anos já de cirurgias robóticas no país, no Brasil, no caso. Ok? Então, aqui nós temos alguns contextos sobre robôs. Então, máquinas que os robôs podem fazer. Realizam tarefas que envolvem movimentos com maior mobilidade e máquinas tradicionais. São comandados por computador, são programáveis, possuem comunicação com o meio, tato, visão e a proximidade, através dos sensores que são colocados nos elementos de automação, e tem capacidade de autoprogramação. Então, são máquinas que permitem esse de comandos. Então, aqui nós temos especificamente, onde nós vamos aprofundar o assunto da nossa disciplina, a robótica industrial. Em tempo de transformação digital e indústria 4.0, que é um termo bem utilizado atualmente, um termo bem recente, a robótica industrial é uma área promissora com alto potencial para empregabilidade, ou seja, quem se dedica a essa área praticamente tem um emprego garantido. Profissionais que se especializam na área conseguem se destacar ao atuarem diretamente com automação de tarefas, como pode ser visto na indústria automotiva e outras linhas de montagem. A robótica ela é bem forte na indústria automotiva, muito forte mesmo, e também em outras partes das indústrias. Nós vamos enfatizar isso durante o curso, apresentar alguns robôs que são utilizados, como é feito, paletização, embalagens, pinturas, soldas, enfim, nós vamos apresentar para vocês todos esses robôs, como que eles fazem essas tarefas. Com a crescente substituição do homem pela máquina em tarefas extenuantes, repetitivas, a robótica industrial é um ótimo campo para se estudar. Aliás, uma pesquisa associada à Associação Brasileira de Automação indica que no Brasil a automação cresceu de 8% entre 2017 e 2018. Então, quando ele fala aqui em tarefas extenuantes e repetitivas, essas tarefas, realizadas por seres humanos, realizadas por nós, elas causam lesões. No caso aí nós temos a lesão por esforço repetitivo, certo? E causam grandes danos ao ser humano, ok? Então, os robôs industriais, eles atuam na ajuda do ser humano para prevenção dessas doenças, ok? Então, o que é robótica industrial? O uso de robôs para desempenhar tarefas no chão de fábrica é chamado robótica industrial. Então, todas as tarefas realizadas no chão de fábrica, como eu citei anteriormente, paletização, pintura, embalagem, montagem, soldagem, todas essas tarefas elas são realizadas no chão de fábrica, podemos citar como robótica industrial, que representa uma importante carreira em tecnologia. É dessa forma que as empresas vêm conseguindo ampliar a automação estrategicamente, como um reflexo da evolução tecnológica. A indústria consegue otimizar processos, reduzir desperdícios, risco de falha, além de estruturar o funcionamento ininterrupto com muito mais facilidade. Com o aumento da globalização, com o aumento da produção com a globalização, todos os países, com a abertura de todos os mercados, é necessário que sejam produzidos produtos com larga escala,
em grande quantidade. Então o robô, a robótica industrial, ela está inteiramente ligada à produção desses produtos de larga escala, de grandes componentes, de muitos componentes. Ainda falando sobre o conceito de robótica industrial, entre as facilidades as facilidades da robótica industrial nós temos a capacidade de manipular produtos de forma rápida, a delicadeza para realizar ações como pegar ou mover. Então, cargas que antes eram feitas por pessoas, por colaboradores, por seres humanos, os robôs carregam essas cargas, robôs com determinadas capacidades desenvolvidas, carregam essas cargas de grande peso, vamos dizer assim, preservando a ergonomia da produção e também preservando a saúde do colaborador. Por isso, os robôs industriais podem ser utilizados para mover grandes peças de um lugar para o outro, realizar inspeção de produtos, testar, encaixotar grandes quantidades de itens, assim como etiquetar e embalar. Todos os processos podem ser finalizados com alta velocidade, precisão e continuidade. Dependendo da alta produção, existem empresas que trabalham com robôs 24 horas na sua programação, ok? Atualmente existem vários tipos de robôs que atuam com manufatura. Um bom exemplo são aqueles programados para repetir sistematicamente algumas ações enquanto estiverem ligados, que podem ser gerenciados de acordo com a necessidade das indústrias. Então, falando aqui sobre a inteligência, um pouco do conceito da inteligência artificial. O que tem a ver a inteligência artificial com a robótica? Com a evolução da tecnologia, a aplicação da inteligência artificial IA na indústria faz com que os sistemas possam ser controlados a partir de comandos pré-estabelecidos. Isso agrega um caráter mais humano à máquina, fazendo com que ela seja capaz de contribuir para uma decisão mais estratégica. Em caso de o robô conseguir identificar o momento de parar de encaixotar produtos ou pausar o processo por determinadas falhas de segurança. Então, os robôs, pelo menos em seu desenvolvimento, ele sempre vai tentar simular movimentos que o ser humano faz, certo? Eles vão procurar sempre simular os movimentos. Principalmente, os primeiros robôs eles foram desenvolvidos no conceito básico de um robô, o desenvolvimento de braços mecânicos. Então, aqui nós temos na figura a definir um robô aqui desse lado, certo? Nós temos aqui o robô e aqui nós temos o ser humano, certo? E aqui nós temos o braço mecânico do robô e o braço do ser humano. Então, sempre tentando as manipulações, certo? As juntas, nós vamos entrar isso em mais detalhe nas próximas aulas, sempre tentando simular com a máxima realidade possível os movimentos do ser humano. Então, pessoal, na próxima aula nós vamos entrar aí e falar mais um pouco dessas juntas, desses manipuladores, onde que é aplicado na indústria os robôs, aonde é a sua aplicação, quais os processos aplicados, e vamos falar dos vários tipos dos robôs empregados na indústria. Então, um abraço a todos e até a próxima aula.